Caros alunos, na aula 3 vamos ver o diagnóstico estratégico. Depois que a gente elabora a identidade organizacional, como nós vimos na aula passada, missão, visão, valores, vamos agora saber como é que está a empresa. É a segunda etapa do planejamento estratégico, onde a gente vai saber como é que a empresa está sobre os aspectos interno e externo. O diagnóstico estratégico corresponde à fase do planejamento que procura responder à pergunta básica: qual a real situação da organização quanto aos seus aspectos internos e externos, verificando o que tem de bom, de regular ou de ruim nos seus processos de trabalho. Porque é nesse momento em que a gente vai saber, de fato, o que é que a empresa apresenta de processos que está dando certo. E também a gente vai identificar aquilo que a gente faz que não é legal, que não é bom, que não está dando certo. O diagnóstico estratégico é o processo de planejamento em que a organização irá se municiar das informações que irão nortear o seu direcionamento estratégico. Com conhecimento sobre tudo isso, ele vai poder agir sobre essa situação, que será uma outra fase do planejamento, que é a construção dos objetivos estratégicos. Essa segunda etapa do planejamento, ele vê dois ambientes. O ambiente interno, com a identificação dos pontos fortes e pontos fracos, e do ambiente externo, com a identificação das ameaças e das oportunidades. Os pontos fortes do ambiente interno é aquilo que você faz dentro da empresa e que é bom, aquilo que é reconhecidamente proveitoso, que tem resultados positivos. Isso é importante saber, porque mais na frente a gente vai ter que pensar alguma ação para manter isso que já está dando certo. Mas existem situações também que a gente sabe que se faz dentro de uma empresa e que não dá certo, por diversas razões, mas a gente tem que identificar. Esses seriam as fragilidades, os pontos fracos. Já no ambiente externo, a gente vai ver o que acontece lá fora da empresa, no mercado, na sociedade, e que traz de alguma forma uma ameaça para aquilo que você faz, para o seu trabalho, para a prestação do seu serviço, para a criação dos seus produtos. Mas há também coisas boas, coisas que a gente pode encarar como oportunidades. Nós vamos ver alguns exemplos que vai ficar claro o que é cada aspecto desse. Mas antes, a gente quer apresentar para vocês uma metodologia que ajuda a gente a identificar essas características. Chama-se análise SWOT. O SWOT é uma palavra, que vem do inglês e que suas iniciais representam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Na matriz SWOT, a gente vai elencar, de um lado, as forças e fraquezas do ambiente interno e do outro, as ameaças e as oportunidades do ambiente externo. Aqui seria uma figura que mostra que a gente deve fazer uma avaliação interna do que acontece dentro da empresa, porque todos os problemas internos, eles são de responsabilidade do gestor, porque ele pode interferir. Já numa avaliação externa, quando a gente vê as oportunidades e ameaças, é importante a gente saber, embora a gente não tenha como mudar, mas o objetivo é a gente minimizar um pouco essas ameaças e aproveitar as oportunidades. Nós trazemos aqui um exemplo do Conservatório Pernambucano de Música, que é uma unidade técnica da Secretaria da Educação. Ele, quando fez o seu planejamento, ele
elencou como ameaças o impedimento do desligamento do aluno que apresenta baixo rendimento por anos consecutivos. Por que isso está no ambiente externo? Porque a legislação que impede esse desligamento do aluno é do Ministério da Educação. Não foi feito pelo próprio conservatório, então é algo externo. Para eles, representa isso uma ameaça, porque isso pode comprometer a qualidade, a imagem do conservatório. Eles também identificaram como sendo algo que pode atrapalhar o seu trabalho o mercado desaquecido para esse tipo de música, a rejeição dos alunos, a parte mais teórica da questão musical e a evasão escolar, que são os alunos que abandonam o curso. Mas eles identificaram também oportunidades, que é a credibilidade do Conservatório Pernambucano de Música perante outras escolas do país e da sociedade em geral. E isso é externo porque quem acredita a qualidade são alunos, familiares, a sociedade em geral. E outra coisa que eles identificaram como oportunidade é a falta de escolas concorrentes nessa área de formação musical. No ambiente interno, várias forças foram identificadas, vários pontos fortes. A existência de um estudo de gravação que eles fazem capacidade periódica com os professores, há uma troca de experiência entre as áreas específicas dos instrumentos musicais, há uma capacidade de decisão, não é? De uma forma colegiada, eles têm projetos musicais que são abertos ao público, há um programa de bolsa de estudos e eles têm uma biblioteca especializada em música. Então tudo isso são características muito positivas que eles têm e que representam aí as forças dentro do diagnóstico. Já as fraquezas, eles têm 3 prédios que funcionam no Recife, mas que são um pouco distantes um dos outros. E isso representa uma fraqueza, porque isso acaba atrapalhando a comunicação entre os servidores. Há uma falta de formação pedagógica dos professores para o ensino de iniciação dos respectivos instrumentos. Vejam que essa fraqueza pode afetar também a questão da evasão, que a gente viu ali como ameaça. Há falhas no processo de comunicação, tanto interna como externa, e enquanto a gente viu como força a capacitação periódica dos professores, aqui na fraqueza tem a falta de capacitação do pessoal administrativo. Bom, esse é uma forma da gente traçar um diagnóstico do nosso planejamento para a gente saber como é que a organização, como é que a empresa está, tanto do âmbito interno como do âmbito externo. Porque a partir daí, que vai ser assunto da próxima aula, a gente vai agir sobre isso. Reforçar aquilo que está dando certo, as forças, tentar eliminar as fraquezas, minimizar os impactos das ameaças e agarrar as oportunidades.